Caso Elisa Samúdio, o caso do goleiro Bruno. Elisa Silvia Samúdio nasceu em Foz do Iguaçu no dia 22 de fevereiro de 1985, filha do arquiteto Luiz Carlos Samúdio e da agricultora Sônia Fátima Silva Moura. Seus pais viveram juntos em Foz do Iguaçu por um ano, frequentemente agredida pelo marido e também por questões financeiras. Sônia Fátima deixou Elisa Samúdio com o pai e não pôde ficar com a filha, que na época tinha 6 meses. A partir daí, ela via a filha às vezes. O caso. Segundo testemunhas, Elisa Samúdio e Bruno se conheciam desde 2008. Bruno, entretanto, afirma que conheceu Elisa em maio de 2009 no churrasco, na cidade do Rio de Janeiro. Segundo relatos de Bruno, ele conheceu Elisa numa festa e manteve relações sexuais com ela numa orgia na casa de um outro jogador do Flamengo à época. Bruno disse que o preservativo rompeu no ato sexual. O goleiro afirmou que festas desse tipo são comuns entre jogadores de futebol. Após essa festa, ambos passaram a se encontrar frequentemente e ela deixou a vida de programas para ficar com Bruno, a pedido deste que, mesmo sendo casado, prometeu que se separaria de sua esposa para ficar com Elisa. Em agosto de 2009, Bruno terminou o relacionamento após Elisa anunciar que estava grávida dele e de se recusar a fazer o aborto. Teria sido a proposta que ele teria feito à menina. Em agosto de 2009, Bruno terminou o relacionamento após Elisa anunciar que estava grávida dele e de se recusar a fazer o aborto que ele havia proposto. Primeiras agressões. Em 13 de outubro de 2009, a modelo prestou queixa à polícia dizendo que na véspera teria sido mantida em cárcere privado pelo goleiro e seus amigos, Russo e Macarrão, e obrigada a tomar substâncias abortivas. Também acusou-os de terem a espancado e ainda disse que teve uma arma apontada em sua cabeça pelo próprio goleiro Bruno. O Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro e a polícia somente concluíram os exames periciais em julho de 2010, quando o desaparecimento da modelo já era tratado como homicídio ou assassinato. De acordo com as investigações policiais, Elisa estava antes de desaparecer no sítio do jogador em Esmeraldas, interior de Minas Gerais, a pedido dele, já que ela havia passado sua gravidez em São Paulo, na casa de amigas, e chegou a morar em hotéis no Rio de Janeiro, pagos pelo próprio goleiro Bruno. Ela teria ido para o sítio em 4 de junho de 2010, o que surpreendera os advogados da ação, uma vez que ele parecia disposto a negociar um acordo. O desaparecimento da modelo ocorreu durante essa viagem. Ela ainda tinha esperanças de ter uma reconciliação com o goleiro Bruno. Bruno diz que ela foi embora do sítio porque quis e que abandonou a criança com um colega em comum do ex-casal. O menino foi achado numa favela de Ribeirão das Neves e Daiane Rodrigues de Camargo Souza, ex-esposa do goleiro, foi suspeita de tê-lo deixado lá. Bruno teve com ela 2 filhas. Ela também foi investigada. Em 26 de junho de 2010, a Polícia Civil de Minas Gerais declarou Bruno suspeito pelo desaparecimento de Elisa. Em 6 de julho de 2010, um jovem de 17 anos, primo do goleiro, foi encontrado na residência de Bruno na Barra da Tijuca e afirmou ter dado uma coronhada em Elisa, que teria feito a mesma desacordar. Teria sido levada para Minas Gerais e lá esquartejada por traficantes a mando do goleiro e dada para cachorros Rottweiler, que teriam dilacerado seu corpo. Os ossos da modelo teriam sido concretados. Essa versão não foi confirmada até hoje. Em 8 de julho de 2010, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Neném, Paulista ou Bola, e acusado também de matar Elisa Samúdio, foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais. A data da morte está em processo de investigação.
o mais provável é 10 de julho de 2010. O goleiro Bruno Fernandes foi condenado a 22 anos e 3 meses pelo assassinato e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio e pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. A pena foi aumentada porque o goleiro foi considerado o mandante do crime e reduzida pela confissão do jogador. Luiz Henrique Ferreira Romão Macarrão, condenado a 15 anos de prisão por homicídio qualificado. Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, condenado a 22 anos de prisão pela morte de Elisa Samúdio e pela ocultação de cadáver. Edenilson da Silva, o Everson Marques, o Coxinha, foram condenados por sequestro e cárcere privado do filho de Elisa Samúdio em 2013. A pena de Edenilson foi de 3 anos em regime aberto e de Vemerson de 2 anos e meio também em regime aberto. Fernanda Castro, que era namorada de Bruno, foi condenada à primeira instância a 3 anos de prisão, mas a pena foi substituída por prestação pecuniária de serviços à comunidade. Este foi o caso do goleiro Bruno. O corpo de Elisa Samúdio jamais foi encontrado.